Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Quinto Dia Útil desse ano de 2020. Agora aqui dentro de casa, né? Dentro de casa, cenário novo. Quem tá vendo a gente pelo YouTube tá vendo um novo cenário. Dentro da Carreira Miller, se algum dia você quiser visitar a Carreira Miller, portas abertas para você conhecer esse nosso espaço. Se você tá aí no Spotify, o convite fica aberto também. Começa a imaginar esse lugar aqui, apertadinho, aconchegante. Vamos melhorar, aconchegante. Exatamente, mas eu acho que onde muitas mentes podem trabalhar para gerar muita informação interessante. Hoje eu tô na companhia, na verdade eu sempre estive, né? Mas hoje eu também continuo na companhia de pessoas incríveis. E o convidado de hoje, vamos direto ao tema. O convidado de hoje é um economista, o Augusto Luiz. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado. O Augusto é supervisor de projetos na FIP, a FIP que é uma parceira da carreira. E Augusto já faz parte, já é de casa aqui. Vocês estão lembrados, ele já participou de um webinar nosso aí, junto com o professor Hélio, né? Segunda participação já. Segunda participação. Ao meu lado aqui tá a Fernanda Futada, minha companheira de marketing. E à minha frente, João Augusto Resch, gerente da área de pesquisas e é um cara que vai contribuir demais para essa discussão de hoje, né? Discussão que ele é fundamental. Passa por um dos temas de remuneração especificamente e ela é muito relevante, tem que ser bem percebida para as empresas conseguirem ser eficientes esse ano. Bom, já estou preparada para a aula hoje aqui, porque... Com certeza, temos dois mestres aqui à frente. Vamos lá, falando rapidamente só, então, para você que está aí conosco, o que é essa parceria Carreira Miller e FIP? A FIP ela é muito conhecida, mas a FIP ela é muito mais do que aquela tabela FIP que você conhece dos carros, né? Essa marca ela está muito associada, mas a FIP, como eu disse, é uma fundação de pesquisas econômicas que dá suporte para muitos temas que são discutidos no país, né? E é legal que essa parceria trouxe para a carreira condições de explorarmos temas hoje com muitas informações que a FIP já tem, que a FIP trabalha, que a FIP estuda há anos e que pode agregar para um tema nosso que é remuneração, né, Augusto? Eu acho que nós tivemos algumas conversas, sim. O João também, e quando isso começou a ser ensaiado lá no início de 2019, a gente já pensou, cara, vai dar para fazer muita coisa, né? Isso já reflete em muitos produtos, o João vai falar um pouquinho depois aqui. Esse estudo, que é o tema de hoje, que é o estudo de negociações coletivas que nós vamos falar especificamente, ele é o primeiro de vários que vão ser lançados. Fora isso, você que é cliente da carreira e já utiliza alguns dos nossos serviços, já começou a perceber o que esse dado da FIP pode agregar, especialmente se você fez um projeto de plano de cargos e salários, né? Mas vamos lá, então, sobre a parceria, depois eu quero que vocês dois complementem um pouquinho também. Qual que é a ideia de hoje aqui? Vamos falar de negociações coletivas. A base de informações aqui, então, dentro da parceria, a FIP, ela utiliza o mediador do Ministério do Trabalho. A parte dessas informações é retirada de lá, o Augusto vai comentar um pouco sobre isso, né? E o que eu coloco de pincelada e um ponto específico aqui é o que a gente vai, então, pensar para 2020 e o que esse tema já impacta hoje. Já estamos falando dele em fevereiro especificamente, né? Mas o ponto ali que eu acho que vai convergir para boa parte das discussões é a questão de aumento, né? Aumento real e aumento baseado na inflação, especificamente só. O que isso impacta nos negócios, né? Na real, você que está aí agora fazendo a gestão da folha, você que está pensando na estratégia dos salários, construindo as tabelas salários, o que é melhor para você, né? Vamos entender um pouquinho disso. E vamos entender também, depois de um pouco mais de 2 anos, o que as empresas estão sentindo, o que a reforma trabalhista trouxe de benefícios e o quanto isso ainda não está sendo explorado, né? Fica essas duas pinceladas. Mas vamos lá, João, para começar aqui, transcreve pra gente esse negócio que pode ser um pouco abstrato, negociações coletivas, o que, na prática, o que agrega isso pro nosso público, o que eles podem experimentar, antes da gente abusar depois do Augusto aqui em perguntas. Perfeito, Opa. perfeito. Esse é o primeiro estudo do ano, ele já traz um resumo do que foi negociado no ano de 2019 e algumas expectativas para 2020. A gente vai apresentar os itens que estão sendo negociados, a média de reajuste que está sendo negociada e a previsão para esse ano. E a ideia é poder orientar os profissionais de RH do que está sendo negociado, como eles vão, o que vai entrar na pauta desse ano, como que está a perspectiva de inflação, né? E a gente discutir como isso pode ser analisado a favor das empresas, a favor da RH e dos colaboradores, para que a remuneração possa ser cada vez mais estratégica. A gente
vai entrar em alguns detalhes aqui que são apresentados no estudo e principalmente traduzir esse estudo da FIP, que a FIP já faz, né, que são esses dados que a FIP já levanta, para o RH. Então, a gente vai pegar um estudo que já existe, dar um enfoque para ele dos pontos que são mais importantes para o profissional de RH, o que ele tem que estar de olho e como que vai ocorrer as negociações dele durante esse ano. Perfeito. Só um detalhe importante, esse estudo aqui, ele é um estudo que a Carreira abriu para o mercado, então se você está agora vendo pelo YouTube, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para conseguir acessar. E se você estiver agora pelo Spotify, Deezer, enfim, ouvindo, na medida do possível, acesse a nossa página, carreira.com.br. Lá dentro a gente tem uma página, uma aba só de estudos e ele também estará lá para você. Você pode acessar esse material depois escrito e vai ficar com algumas informações mais para facilitar a tua leitura, enfim. Acesso de outras coisas que a gente acaba não comentando aqui, mas que está no material. Fer, você quer fazer uma pergunta para o Augusto para a gente começar? Quer Antes eu quero mercado? complementar uma coisa, dizer que em breve também a gente tem um webinar sobre esse estudo, né? É verdade. A gente vai passar ele aí página a página, então se você já quiser baixar, ele já que a gente vai disponibilizar assim para todo mundo, então se você já quiser ter esse estudo em mãos, já dá uma olhadinha, se preparar para o webinar, para estar com o conteúdo mais mastigado aí, em breve... novidades. Vocês podem acompanhar aí as nossas publicações, a gente vai divulgando as datas, enfim, vocês podem acompanhar. A ideia vai ser passar página a página mesmo, com algum especialista da área de pesquisa, provavelmente o João ou a Juliana. Vocês são clientes aí, vocês devem conhecer já os dois. Eles vão explicar melhor pra gente aí como a gente pode olhar para cada um dos dados, análises, enfim. Então, um pouquinho mais aprofundado do que essa conversa aqui, não mais nem menos importante. É um complemento, se quiser baixar lá já... vai adiantar já esse processo, Perfeito. Né? Esse estudo aqui, aliás, ressaltando também, ele é temporal, a gente vai trabalhar dados muito específicos, mas a gente quer trabalhar algumas informações que tenham utilidade para você ao longo da tua vida, para análise todas que vocês forem fazer, né? Quer mandar isso aqui? Tem uma pergunta aí, preparada aqui, ó. Quem tá no YouTube já viu que eu colei, né? Porque o Emerson já apontou aqui pra minha folhinha. Eu quero perguntar aqui, por que a gente trabalha com INPC... não IPCA, qual a diferença dos dois? Por que eles existem? Do que se alimentam? Onde vivem? Sexta-feira no Globo Repórter. Sim. Então, na verdade, é importante explicar o que é a inflação, né? A inflação, ela é o aumento dos preços na economia. Então, tem muitas formas de você medir ela, porque dependendo de quais produtos você considerar e de qual peso você der para cada produto, o seu índice de inflação vai ser diferente. Então, não existe uma inflação certa. Existem índices diferentes que vão ser úteis para coisas diferentes. Então, por exemplo, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele representa uma cesta de consumo das famílias de 1 a 40 salários mínimos. E essa é a inflação que o governo decidiu que é a inflação oficial do Brasil. Então, ela é usada... para você fazer a política monetária e fiscal ao longo do tempo, e ela é usada para vários tipos de reajuste, não só de salários, mas para vários parâmetros. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é mais restrito que o IPCA. Em vez de pegar de 1 a 40 salários mínimos, ele pega o consumo das famílias de 1 a 5 salários mínimos. Então, para essa faixa de renda, você em geral engloba principalmente os trabalhadores que vão ter os seus reajustes indexados a algum tipo de índice. Então, por isso que o INPC ele é utilizado para reajuste. Ele representa melhor o custo de vida dos trabalhadores do que o IPCA, que é mais amplo. E, inclusive, você tem também o IGPM, que é um índice da GV, que é feito para... Ele tem uma parte maior dele com preços do atacado, do que o INPC e o IPCA, que são mais preços do varejo, e esse GPM ele é usado para reajuste do aluguel. E mesmo a FIP tem um índice de inflação que é o IPC, que de 1 a 10 salários mínimos, mas só para a cidade de São Paulo. Interessante. Eu até queria depois fazer uma provocação aqui pro João. Ele não precisa responder agora, mas vai ficar como uma questão. Né? Essa é a hora preferida do João. Ele adora surpresas. Mas é porque assim, nós temos dito, e não de agora, a carreira diz muito disso, né? Eu tô dizendo isso porque é um aspas aqui, e deixa por final. Mas
não atualize a tua tabela por esse índice, que é Sim. o índice que impacta ali nos reajustes salariais. É a faixa menor, né? Se a gente fala de escalonar depois os ajustes, ele impacta até o nível de salários, depois tem um teto, a partir daquilo ali, enfim, você tem um valor fixo estipulado, tá? Então, se esse valor impacta no nosso consumo, por que é que às vezes os salários não crescem como esse índice? João, não quero que você responda agora, essa pergunta fica para o final, porque ela é muito interessante. Como é que essa massa salarial, apesar de ter recebido esse percentual, ela não cresce como esse percentual, especialmente na operação? A gente tem dados assim, você fala, não, a operação recebe cheio isso, né? Por que não impacta depois na tabela? Essa pergunta o João vai responder no final, porque eu peguei ele de surpresa aqui. Enquanto isso, eu quero fazer um resumo rápido do estudo para você que está ouvindo. Eu vou passar aqui por 5 tópicos e nós vamos explorar um pouquinho de cada um deles. Em 2019, 49,4% das negociações resultaram em reajuste real. Isso está bem abaixo se comparar com 2018, né? Quer dizer, isso, exatamente. Relativamente baixo se comparar com 2018, que foi de 75,5%. Apenas 25 categorias de 49 aqui existentes conseguiram aumento real. Porque outras não conseguiram, né? A gente vai passar por isso também, né? E dos estados brasileiros, apenas 12 tiveram aumentos reais quando a gente olha para uma massa de um estado específico, né? As pautas mais negociadas no ano foram reajuste salarial, contribuição sindical e piso salarial. Por que elas, né? Para compensar os reajustes menores, foram oferecidos benefícios maiores, né? A gente vai fazer um contraponto também, especificamente olhando um pouco para o lado da meritocracia. Acho que depois vai dar para pegar o primeiro tópico e esse que é o quarto agora, né? E o quinto, a quantidade de negociações concluídas atingiu 84,4% do volume anterior à reforma trabalhista. Então a gente vai falar um pouquinho também da reforma, o que ela tem movimentado, o que tem melhorado e o quanto as empresas podem aproveitar dessa questão toda. Vamos lá para a primeira, então. Negociações que resultaram em reajustes reais. Augusto, eu vou perguntar essa primeiro para o João. João, o que isso impacta na empresa efetivamente? O cara de remuneração olha para isso e fala assim, ajuste com negociações com reajustes reais e outros que bateram exatamente. O que isso impacta no dia a dia dele? Vamos lá. A gente aqui na carreira defende muito que as empresas não paguem nem mais, nem menos, mas melhor. E o que a gente entende por pagar melhor? Pagar de forma mais estratégica. Você conseguir olhar para o seu budget de folha e distribuir ele da melhor maneira possível, olhando para os cargos, para as pessoas, para a estratégia, para os benefícios que a empresa quer oferecer. E quando os acordos eles já prevêem aumentos reais, ou seja, além de repor a inflação, o poder de compra do colaborador, ele já está prevendo um reajuste, isso diminui essa margem no orçamento, porque uma parte desse valor eu não vou conseguir ser estratégico porque eu vou ter que distribuir de forma linear para todo mundo. O que a gente defende aqui é que você olhe para isso. E uma vez que isso que está acontecendo aqui em 2019, metade dos acordos foram na inflação, isso é muito interessante, porque abre uma oportunidade para o RH olhar para essa verba e administrar ela de uma forma muito mais estratégica. Então, como que eu vou gastar esse dinheiro? Como que é a melhor maneira de eu gastar esse dinheiro? E aí é o nosso trabalho aqui, né? De orientar vocês sobre como olhar para os cargos, para as pessoas, para o plano de cargos e salários, para os benefícios, de uma maneira estratégica e conseguir gastar esse dinheiro da melhor maneira possível. A gente veio falando que o RH tem que ser estratégico e acho que fica muito subjetivo às vezes, né? Tá aí, então, uma maneira prática de fazer isso. Volta aí, ouve de novo o que ele falou, anota. Esse é um ponto muito importante, porque falar da eficiência dos salários e considerar isso, todo mundo quer. Eu pago pelo quê? Pelo mérito, eu faço uma distribuição igualitária disso. O que é mais eficiente, né? Não vou discutir agora se a gente pensar no que conduz uma camada, pessoas, né? O que tá certo, o que tá errado, mas dentro dos negócios, acho que há um consenso de que o mérito é muito eficiente. Cara, eu vou trabalhar e eu vou tentar entregar o máximo e disso eu vou ter uma compensação em troca, né? A gente discute muito isso. Augusto, você tem você compartilha desse ponto de vista? Você acha que isso faz sentido? E se esse número ele não aumenta, porque às vezes a gente busca, por que não bate o teto de aumentos reais, né? Será que a crise ela traz um ponto de vista diferente que pode deixar as empresas mais eficientes? Sim, eu compartilho sim dessa visão. Em relação aos reajustes, eles serem maiores
ou menores que a inflação, apesar de a gente olhar sempre nesse dado mesmo, uma média geral do mercado, o que vai impactar cada empresa e cada trabalhador vai ser a negociação que vale para ele, vai ser individual dele, entre o sindicato e a empresa. Então, do lado da empresa, você vai ter se a empresa aumentou ou reduziu sua receita e seu lucro naquele ano, se foi um ano bom para ela, se aumentou a concorrência e por isso ela precisou reduzir margem. Então, você tem vários fatores que podem fazer com que a empresa tenha esse espaço que o João falou para conseguir administrar esse recurso a mais, ou aumentando salários, ou usando de forma estratégica em outras áreas. Mas você também vai ter empresas que às vezes não vão ter, mesmo se elas quisessem que fosse estratégico para elas aumentar o salário, talvez elas não conseguissem, porque o ano foi ruim. E do lado dos trabalhadores, você tem também o sindicato que representa eles, buscando sempre, pelo menos, a inflação, porque é um jeito de manter o poder de compra, ou seja, seu salário aumenta, na inflação você não está ficando mais rico. Você, na verdade, sai recebendo mais dinheiro, mas para comprar a mesma coisa que você comprava no passado. Então, por isso que esse é um argumento tão forte, por isso que a gente vê que a inflação puxa tanto os reajustes para perto dela. E aí, ao longo do tempo, o que vai variar é isso. Se a inflação cai muito rápido, a gente às vezes observa que tem reajuste real nos próximos meses. Se a inflação sobe muito rápido, a gente vê que fica comprimido esse reajuste real e às vezes ele tende a zero. E no longo prazo, na verdade, o que importa para a empresa conseguir aumentar os salários mesmo de maneira sustentável é ela aumentar a eficiência dela, conseguir vender mais, conseguir ter uma margem maior, uma produtividade maior, e essa produtividade é repassada para os salários dos trabalhadores ao longo do tempo. Se ela aumenta o salário sempre e não estiver aumentando sua produtividade, o que vai acontecer uma hora, ela não vai chegar no limite, ela vai ter prejuízo, vai ter que ou demitir ou parar de aumentar os salários. Países como o nosso sofrem, né? Porque a gente faz a reposição desse índice de inflação com base num período anterior, 12 meses anterior, né? Ou seja, você já teve aquela perda dentro dos teus valores. Sim. E agora, de certa forma, fala, deixa eu corrigir algo aqui para daqui eu zerar você. Mas no mês seguinte eu já começo de novo a ter uma escala de perda. Você sempre fica para trás, é verdade. Sempre fica para trás, né? Consequências, né? 25 categorias das 49 existentes conseguiram algum aumento real. João, você está muito na frente, vendo muitos clientes passando por uma série de... A gente atende vários segmentos, né? Onde impacta isso? Né? A gente tem algumas regiões que são bem quentes, as negociações. Sim. A gente acompanha, a gente está próximo de uma delas, né? Depois eu quero que o Augusto complemente também. O que vocês acham que contribui para essa manobra? Acho que, infelizmente, muitas dessas negociações, elas não são realmente negociações. Elas não são plausíveis, né? A gente vê algumas negociações onde nenhum dos lados está interessado em fazer algo que seja realmente produtivo, né? A gente vê, por exemplo, negociações onde a empresa oferece... A inflação está em 4, a empresa oferece 2 e o sindicato pede 20 para fazer um cabo de guerra ali depois e ver quem ganha, né? Eu acho assim... Repor a inflação ao poder de compra do trabalhador é plausível e é compreensível que o sindicato esteja buscando isso, além de ver as condições aí para evitar a exploração da massa de trabalho, né? Mas da parte das empresas também a gente vê esse tipo de postura na negociação às vezes, né? E esse fato de alguns sindicatos conseguirem negociações melhores tem muito a ver com o poder do sindicato em cada região, né? Às vezes com greves, porque a negociação real, ela tenderia a ficar ali muito próxima do INPC, né? Mas a gente vê que às vezes tem sempre um cabo de guerra aí e alguns sindicatos forçam negociações, às vezes até prejudiciais, né? A gente vê algumas empresas fechando em regiões onde tem essa atividade sindical muito forte, justamente porque não perde a margem, né? Chega um ponto que ela deixa de ser competitiva e acaba não conseguindo mais manter os negócios, né? Então, às vezes, esse cabo de guerra aí que parece proteger o trabalhador acaba, de certa maneira, prejudicando no longo prazo, né? Eu acho que essa é a grande balança, né? Você ter negócios que consigam gerar empregos e, ao mesmo tempo, você consiga fazer compensações adequadas e ali está uma balança. Quando você quer estressar demais um lado, o outro... Exatamente. Não pode ter excessos, né? De ambos os lados. Porque não é a questão do emprego... Às vezes o sindicato tem uma postura também.
nós pudemos acompanhar de perto quando a gente pisou num chão de fábrica, né? Eu e o João tem uma história um pouco longa disso, mas quando você olha a movimentação eu quero ganhar mais aqui, é quase como um filho mimado, tipo, eu quero ganhar mais e acabou. Você fala, peraí, e a eficiência desse negócio? Aquele negócio não quer saber da gente, cara. Esse aqui quer obter o lucro, então você fala, cara, será que é esse o pensamento realmente? Né? A reforma também, quantas posições contra, você fala, cara, mas eu preciso gerar emprego. Eu posso fazer uma couraça de defesa com uma série de regras para proteger o trabalhador, mas do lado de lá não tem emprego. Vou proteger como, né? Então, eu acho que essa disputa sempre vai existir. Sim. Política, gestão de desejo, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, mas tentar o equilíbrio. Eu acho que a principal ferramenta para isso, assim, além, né, do que a gente já discutiu, é conhecimento também, né? Para que as pessoas dentro da empresa, não só a liderança ou aqueles que estão realmente envolvidos nas decisões, nesse tipo de decisão, para as pessoas que estão ali trabalhando mesmo no dia a dia possam ter essa visão macro, né? De que às vezes uma decisão, uma escolha dentro da empresa não é vaidade ou não é simplesmente porque as pessoas estão ali interessadas somente olhando para os seus próprios interesses ou simplesmente querendo ganhar dinheiro e oprimir o restante das pessoas, né? Tem uma visão macro disso, muita coisa está interligada, né? Sim. Acho que discussões assim como essas e estudos como esses, acho que abrem um pouco essa ideia de que muitas coisas estão entrelaçadas e que as decisões, elas dependem dessa balança aí, né? Uhum. Tem um ponto interessante aqui do estudo João, tem muita empresa que não consegue explicar para fora o que acontece no Brasil, né? Quer dizer, eu dei um ajuste de 4,5% e eu preciso de mais um valor para mérito. O cara falou, peraí, mas e os 4,5%? Você acha que esse estudo contribui para ajudar essas empresas a responderem um pouco para fora, é isso? Tem isso como objetivo? A gente vem fazendo esse acompanhamento, né, junto com a FIPE, e a gente coloca aqui no estudo também a expectativa de inflação, que vai possibilitar para as empresas se organizarem, né? Meu mês de reajuste é março, eu já tenho aqui a expectativa de inflação, lógico que tem outras fontes também para você buscar essa informação, e se organizar para isso, né? O que acontece que complica muito é porque a gente tem muita instabilidade, né? Tanto política quanto econômica. E às vezes a gente vai fazer o orçamento lá em agosto de 2019 e vê a expectativa de inflação e coloca lá um orçamento para negociações coletivas. Só que até chegar a data base, isso mudou muito e a empresa acaba tendo que fechar uma negociação que está fora do que estava orçado, né? Aí complica para justificar e repassar isso para o orçamento, né? É sempre mais complicado. A gente tem visto uma mudança nisso, não sei se o Augusto concorda, mas acho que está um pouco mais previsível essas questões. Lógico que tem situações imprevistas que podem mudar todo o cenário, né? A gente tem, por exemplo, reformas previstas para esse ano que podem não acontecer, coronavírus, por exemplo, que entra no radar aí, pode mudar esses indicadores econômicos, né? Mas dificulta muito quando o orçamento não bate com o realizado e eu tenho que reportar isso, né? Isso aí tem um pouquinho a ver com o salário mínimo? Com aquela... Porque inicialmente, né, o valor do reajuste do salário mínimo... Porque é um problema que também acontece com o governo, né? Então, não são as empresas que também passam por esse tipo de situação, né? Sim. É uma situação que também acontece no governo. O primeiro reajuste do salário mínimo era de 1.039, né? Ele não repunha a inflação de 2019. O que aconteceu aí, Augusto? Então, como o salário mínimo ele é definido antes de sair a inflação consolidada... O que o governo usa é a projeção, que é o melhor número que se tem para... Precisa resolver logo. Para resolver logo. Precisa dar o reajuste ali e falar, a gente espera que vai ser tanto a inflação, então a gente dá o reajuste de acordo com isso. Só que o que aconteceu? Ao longo do ano, a inflação estava bem baixa, de 2019, a inflação de 2019 estava bem baixa, então as previsões até os últimos 2 meses do ano, ainda estavam abaixo de 4. 3 e alguma coisa, 3,5, depois foi subindo. E aí, no finalzinho do ano, quando teve o impacto da carne, né, por causa daquela doença que teve na China, uma doença que deu com a criação suína na China, muitos porcos tiveram que ser abatidos, então isso aumentou a demanda por carne brasileira, então
enfim, se aumenta a demanda, aumenta os preços, mais, né? Eu quero ganhar o dinheiro vendendo. Exato. Então, o preço da carne subiu, isso impactou bastante a inflação. Teve alguns outros fatores, o dólar também aumentou, isso mexeu no preço da gasolina, que tem impacto importante na inflação. Enfim, algumas coisas pontuais que não se esperava aconteceram e fizeram a inflação aumentar no finalzinho do ano. Para o salário mínimo não ficar com reajuste menor do que a inflação, o governo agora nesse primeiro mês reviu e aumentou o salário para ficar compatível com o indicador consolidado, né? Sim. O ministro da Economia fez um comentário a respeito disso, né? E traz um pouco pra gente, porque eu quero que você já aproveite, acho que você tem números a respeito da massa de empregados no Brasil. Qual é o impacto de você ter um aumento dentro do salário mínimo e por que isso pode gerar desemprego? Tem uma explicação dentro dessa questão, né? Traz pra gente um pouquinho agora dessas informações, Augusto. Claro. O comentário foi que o aumento real do salário mínimo acima da inflação poderia gerar desemprego, né? Isso. E por que acontece isso? Tem uma explicação para isso, né? Sim. Diretamente, tem dois pontos. Um é que diretamente nas contas do governo, qualquer aumento que você dê no salário mínimo vai impactar todos os benefícios que o governo paga, que são atrelados ao salário mínimo, que são muitos. Tanto que tem esse número que você mostrou pra gente de não sei quantos milhões que... A cada R$1 no salário mínimo, a cada R$1 de aumento no salário mínimo, o impacto no orçamento de 2020, né, no caso, é de mais de 355 milhões de reais. Exato, por causa de todos esses benefícios que são indexados ao salário mínimo. Então, isso para as contas do governo. Agora, o impacto no desemprego, na verdade, não tem nada a ver com o governo, é algo mais do mercado mesmo. Porque qual é a ideia? Uma empresa, ela paga para o trabalhador o salário que é mais ou menos o que ele consegue produzir para ela, menos a parte que fica para ela, falando de maneira bem simples. Então, para pequenas empresas que têm 1, 2, 3 funcionários e pagam já um salário muito próximo ao mínimo, muitas vezes essa empresa já está pagando para os funcionários o máximo que ela consegue para fazer a atividade dela compensar. Para o empresário ir lá todo dia, abrir a loja dele, vender os produtos, chega um certo nível de ganho que não vale mais a pena para ele está saindo no 0 a 0. Então, dependendo do aumento que você dá no salário, você vai tirando essas empresas que já estavam mais próximas de fechar do mercado. Então, um cara que tem 2, 3 funcionários e ele consegue pagar até R$1.000, por exemplo, de salário para cada empregado. E os encargos vinculados a isso, né? Claro. E você reajusta para 1.045 o salário mínimo, o que você faz? Ou esse cara vai ter que... O empresário, né? Vai ter que demitir os funcionários e contratar de maneira informal, ou seja, vai pagar R$1.000 de maneira informal, ou ele vai ter que ter menos funcionários. Ele vai falar, agora 2 vão fazer o trabalho de 3, eu vou trabalhar mais, não sei, para compensar, porque para ser formal, seguindo o salário mínimo, ele precisa pagar mais do que ele consegue. Então não tem mágica, né? Sim. Isso vai impactando na cadeia como um todo, né? A gente só divide a proporção e coloca o maior número de vidas aí dentro e também esse impacto acontece assim. É porque o salário mínimo, ele é nacional, né? E a realidade dos estados é muito diferente. Você pegar algumas regiões mais pobres do Brasil e colocar que você tem que pagar no mínimo 1.045 para o colaborador, em alguns municípios isso é surreal, assim, é fora da realidade mesmo. Tanto que em alguns municípios quase que a totalidade dos empregos é informal. Porque não consegue mínimo, né? chegar nesse valor. Né? Inclusive vários estados têm pisos estaduais, né? Então, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Paraná tem. Alguns estados têm um piso estadual que é mais alto que o salário mínimo, porque esses estados têm, de fato, uma renda média maior do que o resto do Brasil. Eu ia te perguntar isso. Qual é o percentual médio que a gente tem? Tem o piso estadual, mas das categorias. Ele chega a ser... Você tem um valor que poderia ser médio disso, Augusto? Tenho sim. Em geral, do que a gente registra, né, das negociações coletivas, em geral, o piso fica em torno de 20% a 30% acima do salário mínimo. Às vezes esse número... Às vezes é um pouco abaixo de 20, às vezes um pouco acima de 30, mas ao longo do tempo fica mais ou menos nessa faixa. A gente vê que ao longo dos anos, quanto
o salário mínimo acaba sendo a referência, né? Então, ao longo dos anos, o mínimo vai crescendo, o piso vai crescendo também, mais ou menos mantendo essa margem acima do mínimo. Tá. Aproveitando essa linha que a gente está falando e já trouxe um pouco da questão emprego, desemprego, como é que estão os números? Porque a FIPE também tem essa informação, né? Qual é hoje a massa de empregados brasileiros, o quanto isso caiu e o quanto isso aumentou? Se a gente fazer uma análise um pouquinho, pensando em 2019 com relação aos anos anteriores, acho que você tem esses números, né, Augusto, para compartilhar. Compartilha com a gente como é que está essa questão e depois você já emenda para a gente, falou quais são as perspectivas Brasil 2020, na tua visão, economista, dentro da FIPE, o que vocês têm conversado? Traz para a gente também. Então, falando um pouco do emprego, né, o pior momento do emprego foi no comecinho de... Foi no comecinho de 2017, quando chegou ali a mais ou menos 13%, um pouco mais. E desde então, o desemprego vem caindo. Só que, como a gente já falou, inclusive da outra vez, o desemprego vem caindo lentamente. Desde desse pico que deu até agora, o desemprego caiu de 13 e alguma coisa para 11%, que foi o último número que a gente teve. Mas é uma queda gradual. A gente falando em geração de empregos, né, do CAGED, que são os empregos formais, a gente teve cerca de 1.200.000 empregos gerados, considerando vagas novas, né, criadas em 2018 e 2019. E também um aumento total da massa de rendimentos, que é basicamente o salário de todos os trabalhadores aí somados. Quanto dá esse número mensal? Da massa de rendimentos, dá em torno de 215 bilhões. É o número que a PNAD dá, né? Que a PNAD é uma pesquisa que tenta estimar mais ou menos o total de trabalho no Brasil, porque ela pega não só os trabalhadores formais, como também os informais e tenta fazer ali dar um número que represente isso. E também tem outro número importante, é o número dos ocupados, né? Que é como se fosse o estoque, né? Quantos trabalhadores você tem ao longo do tempo que estão empregados e como esse número varia. Então, ele também caiu bastante na crise de 2015 e 2016. Chegou a bater um pouco menos de 38 milhões de trabalhadores e agora já está mais próximo dos 39 ali com essa geração de emprego que eu falei dos últimos 2 anos. Mas ainda o crescimento do emprego ainda é relativamente lento. E tem um fator agravante que não adianta você só gerar novas vagas, você precisa gerar novas vagas que compensem os novos entrantes, porque como a população cresce, todo ano você tem novas pessoas entrando no mercado de trabalho e essas pessoas precisam de empregos, além daquelas que já estavam desempregadas. Então, você precisa já crescer um tanto só para ficar no 0 a 0 e mais um monte para reduzir o desemprego. Por isso que esse processo também quase que você equaliza, né? O que você gera de empregos é para suprir as pessoas que estão entrando, mas então fica no 0 a 0. Você não consegue mudar esse número, porque teria que ser muito maior a mudança para você conseguir reduzir já quem está fora do mercado, né? Exato. A gente precisa de uma aceleração nesse crescimento para voltar pelo menos próximo dos patamares que a gente tinha antes da crise, né? Ao longo do ano nós vamos conversar muita coisa e o futuro do trabalho eu acho que vai ser uma das coisas que a gente quer trazer, porque além disso, existe a tendência é que essa própria revolução tecnológica, ela comece também alguns postos de trabalho desaparecer, certo? Você começa a automatizar tanta coisa, né? E novos surgirem, né? Porque tem isso, né? Um medo generalizado de que os trabalhos vão se acabar e, na verdade, é um cenário que se modifica, né? Ele se modifica, mas de certa forma você não consegue suprir muita coisa. Vamos para detalhes. Você pega igual um Uber esses dias que eu entrei, o cara é engenheiro. Você fala, poxa, o que você está fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, cara? Por que você não tá no mercado de trabalho? Quer dizer, eu tô no mercado de trabalho, mas não desempenhando aquilo que eu estudei, ou a especialização que eu carrego, enfim. Você sabe que, falando disso, inclusive, a gente vai ter também um podcast sobre planejamento, liderança e tal, esse ano ainda, esse mês, pra gente falar sobre isso. E uma das coisas que eu queria comentar a respeito disso é que carreira cada vez mais tem a ver com flexibilidade, ser flexível e não volúvel, né? Então, tipo, um cara que virou Uber
e ele se vê fora do mercado de trabalho porque ele não é engenheiro, ele tá deixando de ser flexível, né? Porque ele tá se mantendo dentro do mercado de trabalho, ele vai precisar ser flexível para se manter dentro do mercado, né? Porque formação não é algema, né? Então, o cara se formou em engenharia, é um conhecimento a mais que ele tem, né? Então, o futuro do trabalho tem... O João tá fazendo uma careta aqui, ó. E já não concordou. O futuro do trabalho tem muito a ver com isso, né? Empregos que somem, mas também as pessoas vão precisar se manter flexíveis porque é uma moeda de troca, né? Às vezes a empresa não vai oferecer o mesmo emprego para sempre, mas ela vai continuar oferecendo um tipo de emprego. A questão é a adaptação. Isso é bem complicado, porque quando a gente fala da base da operação, que chance ele tem de reverter dentro das coisas do repertório que ele carrega? Bom, mas enfim, isso é só uma pitadinha por outras coisas. O Augusto entrou aqui no meio do fogo cruzado. Isso aqui é tema mas isso é algo a se pensar, porque a questão de emprego, a gente não tem o desenvolvimento de países europeus ou o próprio norte-americano, que é a grande referência nossa, assim, a gente olha para o Canadá, os Estados Unidos, né? É outra história, mas isso é algo a se pensar. Né, da forma como a gente vive, basicamente de onde vem toda a nossa receita, de alguns trabalhos que estão muito operacionais, né? Enfim, vamos deixar isso para outro tema, mas vale a pitadinha aqui a respeito disso. Obrigado por essas informações, Augusto. As pautas mais negociadas no ano foram reajuste salarial, contribuição sindical e piso. João, faz um comentário a respeito disso, da qualidade dessas negociações também, porque era algo que você já estava conversando, eu acho que é algo extremamente relevante a gente pensar sobre isso. Eu queria que o Augusto depois complementasse. Perfeito. A gente falou um pouquinho da margem para ser estratégico fora dos acordos, mas também tem uma oportunidade de ser estratégico nos acordos. Nas coisas que você vai negociar, né? A gente falou disso um pouquinho nas conversas com o Dr. Reinaldo sobre itens que podem ser negociados no acordo, como, por exemplo, um banco de horas, que pode ser um ponto estratégico para a empresa, né? Mas também dentro do acordo a gente vê aqui que, juntando esse tópico com o próximo, que são dos benefícios maiores para compensar os reajustes menores, é uma coisa que a empresa está sendo estratégica dentro do acordo. Porque vamos supor que a empresa está numa negociação difícil, que está passando por uma fase de recessão, a empresa não está indo tão bem, e fica complicado conceder um aumento real, ou até mesmo, em alguns casos, repor a inflação. A gente vê situações em que as empresas têm dificuldade séria mesmo, e fica complicado até de repor a inflação. Propor outras saídas, como, por exemplo, um benefício de alimentação, PLR, para transformar essa remuneração em uma remuneração variável, é uma saída dentro do acordo para você conseguir ser estratégico na sua remuneração. Então, vamos supor, ao invés de eu comprometer o meu orçamento com a remuneração fixa dos colaboradores, eu posso criar um programa de PLR ou conceder um benefício de alimentação. No caso do PLR, você pode até incluir indicadores econômicos de saúde da empresa como regra para pagamento desses valores. E isso é uma forma de ser estratégico também dentro do acordo. A gente sabe que em algumas relações sindicais, a empresa não tem muita margem de oferecer coisas por liberalidade. Tem alguns setores onde tudo praticamente que a empresa oferece está no acordo, tem que ser negociado, os sindicatos fazem muita pressão, né? Mesmo nesses casos, tem sempre uma margem para ser estratégico, né? E a gente vê isso refletido aqui, né? Benefícios maiores. Por outro lado, o sindicato também está sendo estratégico, né? Com a reforma, eles perderam um pouco de poder, mas eles estão colocando as contribuições sindicais aqui no próprio acordo, junto. É um dos itens que mais aparece, o segundo ali, né? Então, ele está preocupado com o colaborador, em proteger o trabalhador, mas também está preocupado com a própria sobrevivência e está colocando os reajustes na pauta também para já negociar junto. Augusto, emenda para mim então, porque o João acho que deu uma grande deixa, assim. A reforma, ela, por um lado, ela sacudiu quem não queria ser sacudido e falou, agora para ganhar eu tenho que trabalhar. Tanto é que agora essa questão das contribuições sindicais aparece como o segundo tópico mais apontado, mais negociado aqui, né, dentro da pauta. Sim. Como é que você tem visto isso? A questão da reforma depois desses um pouco mais de 2 anos, o que isso impacta, o que as empresas ainda não entenderam ou podem usar de manobra, né, para você complementar, acho que essa própria questão que a gente está falando aqui. Sim, sim. A reforma trabalhista, ela foi extensa, assim, tem vários pontos importantes que foram mudados.
eu acho que, de maneira geral, a grande contribuição dela, ela ajuda a flexibilizar as relações de trabalho, que no Brasil já são historicamente muito engessadas, então muitas vezes impedem, em várias coisas impediam e agora permitem que o trabalhador e a empresa encontrem o melhor jeito de equacionar algum tipo de pagamento, a forma da jornada, enfim, diversos itens aí que entram em pauta. Quais deles? Você vai citar alguns pra gente, né? Mas faz não, você tinha até falado das contribuições. Um dos pontos mais polêmicos, mas que também um dos mais importantes, que mudou mais coisa com a reforma, foi o fim da obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical, enfim, das contribuições, que faz com que os sindicatos, hoje em dia, tenham um incentivo a mais a representar bem o trabalhador. Não que antes eles não tivessem, mas quando você tem garantido que você vai receber uma verba ali de todos os trabalhadores, por bem ou por mal, querendo ou não, você não precisa necessariamente ter uma contrapartida tão grande. A partir do momento que o sindicato ele passa a prestar um serviço para os trabalhadores, e esse serviço ele tem que ser reconhecido pelos trabalhadores para que eles, em contrapartida, paguem, você faz com que o sindicato tenha que prestar mais conta, tenha que se mostrar pelo menos, se não for, tem que se mostrar pelo menos mais atencioso, mais preocupado com as verdadeiras reivindicações dos trabalhadores. Então, com o tempo, isso tende a melhorar essa representação. Tem diversos outros pontos da reforma. Tem coisas como as férias agora podem ser parceladas em mais vezes, você tem a previsão de trabalho remoto, né, home office, que antes não estava regulamentado, agora está. E dois tipos de trabalho que eu acho muito interessante, que são mais fáceis de medir os resultados, porque é emprego diretamente, são dois tipos de regime. Um é um trabalho parcial, que já existia antes, mas que agora foi aumentado o escopo, que é um trabalhador que trabalha uma jornada menor por semana do que o tradicional, e o trabalho intermitente, que é uma forma que não existia antes, não estava prevista, e que o trabalhador ele pode fazer um acordo de receber por hora. Então, tem algumas regras, lógico, ele precisa ser avisado com alguma antecedência, tem que combinar direito, mas ele vai receber pelas horas que ele trabalhar na empresa. Ele pode trabalhar um dia, ficar, enfim, N dias sem e depois ser chamado de novo. Pode fazer isso em várias empresas, então ele pode ter rendas complementares. É uma forma de dar bastante flexibilidade para um trabalho, mas permitindo que esse trabalhador tenha acesso a todos os benefícios que os outros têm direito também. Então ele vai ter férias, vai ter 13º, vai ter INSS, tudo que os outros têm também. E essa curva de crescimento, a expectativa é que isso aumente. Você já tem enxergado isso? Como é que isso foi em 2019? Qual é o percentual que representou da massa de trabalhadores nisso? Então, de 2018 e 2019, se a gente pegar as vagas criadas nesses dois tipos de trabalho, né, parcial e intermitente, são cerca de 20% das vagas criadas. E o mais interessante é que, principalmente, olhando o gráfico de trabalho intermitente, esse número tem subido, que é algo que a gente estava conversando antes até. Uma coisa é você fazer a lei e elas, enfim, parecer interessante. Outra coisa é ela começar a ser aplicada, os trabalhadores entenderem como funciona, as empresas entenderem, os advogados entenderem e começarem a pôr em prática. Então, você vê que ao longo desses 2 anos, que ainda é um período curto, tem aumentado o número de vagas nesse formato, o que mostra que existia essa demanda por parte das empresas e dos trabalhadores. Mostra que, de fato, tinha essa necessidade e agora está sendo colocada em prática, já que a lei prevê, né? Entendi. Perfeito. João, eu queria voltar naquela questão lá do começo, porque a gente... seria interessante mostrar um pouco. Então, a gente mostrou o impacto da inflação, por que ela acontece dentro do nosso país. E porque no momento da tabela, de atualizar a tabela, em que o teu time, né, gera aquela massa de informações para dizer assim, ó, apesar da inflação ter sido essa, a tua tabela tem que ser corrigida com esse indicador. Onde é que acontece isso na prática? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, ela conversa muito com o próximo estudo que a gente está preparando, que é o de indicadores, né? Onde a gente vai falar um pouquinho da evolução salarial. Por que esses números não batem, né? A gente fala aqui da média dos acordos coletivos e depois no próximo estudo a gente vai falar da média dos reajustes cargo a cargo e isso muda muito, né?
o mercado influencia os cargos de maneira diferente. Então, eu tenho cargos que estão em alta, com muita demanda e pouca oferta, e, por outro lado, cargos que estão em baixa, né? Então, o que pode acontecer é eu ter alguns cargos que cresceram muito mais que essa inflação. Então, por exemplo, cargos relacionados à segurança da informação. A gente tem uma lei que entra em vigor esse ano, de proteção de dados, que está gerando uma demanda absurda por esses profissionais. Eu tenho certeza que esses cargos se valorizaram muito mais do que esse índice que a gente está vendo nesse estudo. Por outro lado, a gente tem cargos que já foram muito valorizados no passado, mas que não é mais uma realidade, né? Que eles têm, o valor desses cargos tem caído. Então, parece muito interessante eu pegar, é tentador, né? Eu pegar esse número aqui do índice e aplicar na minha tabela, mas isso com certeza vai gerar distorções. Você não vai atender todos os cargos, você vai deixar, que nem um lençol, né? Vai ficar o pé descoberto ali, porque tem cargos que você não vai atender dessa forma. Então, o que a gente defende é que você faça uma pesquisa todos os anos. A gente sabe que tem algumas empresas que colocam no orçamento, vou fazer pesquisa a cada 3 anos, a cada 2 anos. A volatilidade do mundo hoje não abre espaço para isso. Acho que isso tem que ser revisto, porque todos os anos a gente tem mudanças mais significativas que isso. Tem sempre cargos em evidência, outros que estão caindo em desuso, e você vai precisar acompanhar esses movimentos para conseguir deixar a sua tabela praticável. Porque senão o que acontece é que as empresas ligam aqui para a gente e falam assim, eu estou tentando contratar aqui no valor que está na tabela e não estou conseguindo. E aí eu estou perdendo as pessoas, né? E pode ter a ver com isso. Se você vai atualizando a sua tabela só com a inflação, você não cobre esses movimentos pontuais, né? Então, assim, é lógico que a tabela tem que ser atualizada com um índice, mas você vai precisar rever os grades de cada cargo. Tem cargos que vão precisar ganhar um acréscimo aí nos grades, e o contrário também pode acontecer. Sobre essa lógica dá para ter outro podcast, né? É uma conversa muito boa. Perder poder de compra é algo que vai acontecer. E às vezes não é só por conta da inflação, é por conta daquela atividade que você desempenha, se paga cada vez menos por aquilo, né? É um pouco do que você disse, né? E por que outra? Segurança da informação é um emprego que começa a existir, cara. Ninguém se preocupava tanto com isso, existia já. Mas de repente vem uma regulamentação e diz, agora você tem que se preocupar. Caramba, então que tal estudar isso? Que tal partir para cima disso, né? Eu acho que esse movimento de empregos é a grande questão da humanidade. Como é que a gente vai conviver bem com as máquinas, né? Diante de tudo isso, né? Augusto, tem alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de falar? Pra gente fechar aqui? Não, só ia comentar em relação a isso que o João estava falando. De fato, quando a gente faz um reajuste médio ali, quando a gente pega um grupo de negociações ou de empresas e vê quanto elas deram, é um bom indicador para a gente ver para onde o mercado está indo, como está funcionando de maneira geral. Mas, de fato, cada negociação, cada empresa no seu setor tem a sua realidade. E ela vai ter que achar as melhores formas que ela conseguir para, entendendo qual é a realidade dela e combinando isso, negociando isso com os trabalhadores, chegar no resultado que seja mais eficiente para ela e também para o outro lado, que são os trabalhadores. É o balanço. Acho que é isso. Perfeito. João, se algum cliente nosso ligar aqui e falar assim, cara, eu tô prestes a entrar numa mesa de negociações, eu queria ter uma ideia de percentuais dentro da nossa base hoje, ele já pode ter acesso a isso, né? Sim, com certeza. É uma coisa que eu ia falar. A gente passou aqui pelos principais tópicos do estudo, mas no detalhe, o estudo ele traz para cada estado, para cada segmento, quais foram os índices, qual a previsão. Então, de acordo com o mês da database, o segmento, e a localização da empresa, a gente tem uma informação específica, tanto aqui dentro do estudo, como mês a mês, né? A gente vai procurar atualizar isso também e deixar disponível para todo mundo. Entendido, perfeito. Tem algo a considerar, Fê? Tenho sim, que é uma curiosidade. Aliás, a gente entrevistou aqui 2 Augustos, né? Tem nada a ver com o assunto, né? Você tá me olhando e falando, Fernanda do céu. Não, é uma curiosidade aí. Quem conversa com o João aí todo dia, o João chama o João Augusto, né? Então... fica aí a deixa. Vão te encher o saco agora. De nada, João, de nada. Queria agradecer muito, Augusto, você ter vindo aqui,
compartilhar informações com a gente. Essa parceria, ela tem sido um sucesso. Não à toa a gente continua, né? Eu acho que ter você perto da gente, ter o professor Hélio, eu acho que tem enriquecido demais. Porque o propósito disso tudo, assim, nós buscamos as nossas compensações mensais, a gente está em busca de desafios e tantos, né? Mas, de certa forma, eu acho que a gente quer trazer contribuições para o desenvolvimento do nosso país. Desde uma conversa como essa, em que a gente tenta mostrar para um profissional de remuneração como ele pode ser mais eficiente no negócio dele, isso pode gerar mais emprego. Eu acho que, então, o propósito que a gente carrega, né, no que a gente se espelha, tá muito, né, atrás disso, né, João? A gente fala muito disso, fala, cara, o que eu faço exatamente aqui, né, cara? Acho que dentro de um mundo melhor, existem negociações coletivas melhores também. Né? Então, acho que o nosso trabalho tem que refletir isso. A gente tem que buscar agregar e ajudar os profissionais aí de RH para que eles consigam construir melhores relações de trabalho, né, nas suas empresas. Perfeito. Augusto, muito obrigado. Valeu, João. Ó, seguinte, você que tá ouvindo pelo Spotify, se você já foi direto pro Spotify, falei, e agora, como é que eu acesso esse estudo na íntegra? Acesse carreira.com.br, lá dentro tem uma página só de estudo, você vai encontrar esse estudo lá. Ou pelo YouTube também. Isso, se você tá no YouTube, já tem um linkzinho logo aqui abaixo e você vai ter acesso a ele, tá? Então, divulgue isso aqui, espalhe para quem você quiser, que esse conteúdo chegue em muitos lugares, esse é o objetivo. A gente vai fazer muito disso ao longo do ano, contando com pessoas incríveis, assim como essas que estão vendo aqui agora ao nosso lado. Gente, muito obrigado, foi um prazer começar o ano assim, começando bem, com uma conversa super legal e que eu acho que pode impactar muitos negócios daqui em diante. Valeu! Muito obrigada. Até mais! Até mais. Tchau!